Oi, Cauane, tudo bem? Vou gravar aqui tua correção, tá? Do texto. É, E aí vou tentar abordar as suas dúvidas aqui para que a gente possa ir corrigindo. E sempre quando você mandar o texto, pode mandar bilhetinhos de dúvida que você tiver também para eu ir sanando na aula de mentoria, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela com você vai acompanhando na tua redação. Então, olha só. Na obra Utopia, do escritor inglês Thomas More, é retratada uma sociedade perfeita caracterizada pela falta de conflitos e problemas. Entretanto, o que se observa no atual cenário brasileiro é o oposto, já que o tabagismo ainda continua como um problema entre os jovens, que, principalmente depois da pandemia, o número de adolescentes triplicaram no uso de cigarro. Então, vamos lá. Aqui você inicia, a gente costuma falar de fórmulas prontas, e eu evitaria um pouco isso. Para retratar sobre o tabagismo do Brasil, a gente pode trabalhar a história do marketing que induziu as pessoas a consumirem o tabagismo, né? Então a gente tem, por exemplo, a ideia de pessoas que antigamente, né, investiram na industrialização do comércio do cigarro e expandiu isso por meio do marketing. Então vamos pensar. Nem li tua redação, ainda não sei muito o que você falou sobre isso, mas a gente tem, por exemplo, como que surgiu a ideia do tabaco, né? Então, o tabaco foi utilizado pelos povos nativos, deixa eu contar pra mim, foram utilizados pelos povos nativos para que eles pudessem ter a ideia cultural. Então, eles existiam como uma ideia cultural, então era uma questão de crença, ritualidade e tudo mais, eles utilizavam como uma erva medicinal. E aí, depois, com a ideia dos portugueses, eles foram utilizando aquela ideia do fumo, até os nativos, eles utilizavam o fumo pelo nariz mesmo, né? Não pela boca, né? Em fumar mesmo, eles mais aspiravam o tabaco. Depois, com a vida dos portugueses, eles começaram a enrolar o tabaco com a ideia do charuto, né? Lógico que a povo já jogou uma ideia lá pra frente. Mas com a ideia do charuto. Então, era um produto muito caro. O papel do charuto era caro, né? O tabaco era caro. Então, quem fumava eram pessoas de poder aquisitivo muito grande. Então, era algo bonito para a sociedade você utilizar o charuto. E aí, o que acontecia? Como que os povos, a classe inferior, ela fumava, por exemplo. Então, se tinha o hábito de jogar charutos no chão, né, o restinho do charuto nas ruas, e aí as pessoas pegavam e trituravam esse resto de charuto e transformavam em outra folhinha, que era uma folha barata, e colocavam e se tornou um cigarro. E aí veio a industrialização e viu que esse processo de fazer isso aqui na mão demorava demais. Então a gente pode pegar uma substância e vamos jogar isso dentro da indústria, vamos fazer uma máquina de produzir cigarro. Só que eles começaram a perceber que eles estavam produzindo cigarro e não tinha tanta saída quanto deveria ter pela ideia de produção, escala de produção, né? Que é o que a Revolução Industrial trouxe. Você produz muito, mas tem que consumir muito também. Então, Revolução Industrial é justamente com o capitalismo. Mas jogando a ideia de fato do tabagismo, eles começaram a investir em marketing. É como se o que o MEC investe hoje em marketing é como se eles investissem isso na época, sabe? Então, onde que eles começaram a investir? Nas corridas de cavalo. Eles começaram a fazer com que as pessoas começassem a fumar, induzir. Então, se tinha ideia na mídia, foi trazendo isso, na mídia antigamente, nos jornais, se tinha a ideia das pessoas fumarem, foi direcionado como se aquilo fosse bonito, era algo direcionado à riqueza. E aí a população começou a fumar horrores, né? Então, até se você pesquisar, por exemplo, eles começaram a ter aqueles suporte, né? As mulheres utilizavam muito aquele suporte de cigarro, em que colocava aqui na pontinha e o cigarro, e as mulheres fumavam, parecia muito isso daqui, né? Era um acessório de luxo antigamente, mas isso veio um marketing absurdo para se transformar em acessório de luxo. Aí eles começaram a perceber, né? Com as décadas anteriores, cara, isso aqui tá virando um problema de saúde pública, as pessoas estão infartando, as pessoas estão desenvolvendo câncer, problemas pulmonares e vários tipos de problemas pelo uso do cigarro. Vamos intervir nisso daí? Vamos parar com isso? Vamos jogar uma grande consciência que eu não aguento mais pagar gente aí não aguento mais pagar para solucionar esse problema, não aguento mais pagar médico, coisas nesse sentido. Claro que eu tô jogando nas décadas agora, tá? Então vamos intervir nessa questão. Beleza, a Organização Mundial da Saúde começou a lançar várias campanhas de quanto o tabaco era ruim, do quanto ele fazia mal, e tananã, tananã.
E o problema demorou, né, ser de fato resolvido, porque a mídia ainda era muito influenciadora. E aí, a partir dos anos 2000 e pouquinho ali, foi proibido de fato com que se tivesse qualquer incentivo de fumo. Então, você não vê propagandas hoje que vão utilizar o cigarro, né? Propagandas em que parece comercial de TV, então não existe, não pode. A única coisa que pode ter é lá em cima, tipo, de um estabelecimento, você vê muito isso em postos de combustível, em cima ali tem um cigarro para você comprar em supermercados e tudo mais. Então, propaganda não pode. E hoje a última intervenção que foi feita, principalmente sobre os jovens, é que foi pedido, se eu não me engano, a Organização Mundial da Saúde pediu, Netflix e YouTube, não coloquem gente fumando. E aí eles acataram, né, para que não tivesse a influência, mas eles colocariam gente fumando em séries e filmes de época, porque de fato as pessoas fumavam antigamente, era um poder, era um luxo e tal. Enfim. Então, o que eu tô falando pra você? Que essa indução de marketing é o que você pode iniciar teu texto. Porque se você for explicar desde os povos nativos para explicar a indução do marketing hoje, vai ficar algo muito grande, tá? Talvez você já tenha até colocado esse repertório durante o seu texto que eu ainda não li. Mas só pra você entender. Sempre eu vou ler teu texto na hora, tá? Só pra você entender. Essa ideia de iniciar com fórmulas mágicas, com temas que retratam problemas aleatórios, eu não acho legal. Eu não acho que fique uma redação tua, uma redação com desenvolvimento de escrita quanto deveria, tá? Então vamos lá. Na obra Utopia, do escritor Thomas More, é retratado uma sociedade perfeita caracterizada pela falta de conflitos e problemas. Entretanto, a gente pode jogar assim, ó. Então aqui eu vou começar a arrumar a tua gramática, tá? Entretanto, nesta parte aqui eu modificaria, caso seja para permanecer esse tipo de repertório. Entretanto, quando você escaneia pra mim, o meu marca-texto fica bem fininho. Se quiser, você pode optar por tirar foto também, tá? Então, entretanto, o que se observa no cenário brasileiro, tira essa vírgula, é o oposto, já que o tabagismo ainda continua como problema entre os jovens que, principalmente, depois da pandemia, o número de adolescentes triplicou, né? O número triplicou no uso de cigarro. Esta toda a parte que a gente vai modificar. Então, como a gente pode colocar? Entretanto, ao observar o atual cenário do Brasil, é perceptível que a teoria de Thomas More não é retratada na sociedade brasileira, uma vez que há obstáculos em combater o número de fumantes no Brasil, principalmente associado ao público jovem. Ponto. Posto isto, é evidente que argumento 1 e argumento 2 favorece com que haja esse problema social. Então, assim, o que você fez aqui pra mim? Você joga, entretanto, que se observa a atuação brasileira é o oposto, tem que ser o oposto do que está apresentado do jeito que eu mencionei pra você, já que o tabagismo ainda continua, que você fala é como se você tivesse mencionado aqui no escritor, e você não menciona, tá? Então, o tabagismo é um reflexo, né, desse problema entre os jovens, principalmente pode tirar depois da pandemia, tá? Porque essa pandemia, provavelmente, você vai mencionar os problemas que estão acontecendo aqui embaixo, então eu acho válido colocar aqui. O que aumenta o número de adolescentes que aumentou, né, o uso de cigarro. Da forma como eu mencionei anteriormente, você pode escrever. Você só não colocou aqui argumentos que você vai defender. Então, qual é a causa, Kawane, que está trazendo esse problema? Qual é o argumento de causa 1 e causa 2? Menciona aqui para mim na tua redação, logo na introdução e no finalzinho dela, onde que acontece, igual eu fiz na parte falada, tá bom? A gente precisa colocar mecanismo coesivo para introduzir o meu tópico frasal nesta primeira parte. Então, você tem que pensar que o teu texto ele vai ser construído assim. A introdução, eu preciso ter os elementos, então, de contexto de produção, ali o contexto de repertório, mais o tema, bem claro, mais a tese do teu texto, os dois argumentos. Na parte argumentativa, que é o parágrafo 2 e 3, eu vou precisar de mecanismo de ligação de ideias, igual você viu no curso, mais tópico frasal do seu primeiro argumento. Ponto final, que nada mais é do que o meu argumento dentro de uma frase afirmativa. Então, vamos lá. Observando esse cenário, você repetiu o cenário de novo, tá? Eu vou ler e depois eu volto, tudo bem? Observando o cenário onde é de grande importância a conscientização dos jovens sobre os malefícios que o tabaco
que o tabaco traz, com Z, um influenciador digital brasileiro, Gustavo Franganoli, que, por meio das suas redes sociais, em abril deste ano, de 2024, repercutiu após relatar sobre sua própria dependência no cigarro desde os 12 anos, a fim de conscientizar seus seguidores, que, em sua maioria, são crianças e jovens, sobre os malefícios. Gustavo ainda também lançou um desafio chamado #Sem Nicotina, onde é só para lugar físico, em que ele e outros influenciadores criaram um diário de vídeos mostrando dicas e atividades que os mesmos usavam. Os mesmos tá errado, tá? O mesmo só pode assim. Meu marido guarda dinheiro e espera que eu faça o mesmo. O mesmo de guardar dinheiro. Aqui que você coloca sobre a ideia de mesmos, ele está retomando quem? O Gustavo, né? Ou as dicas, deixa eu ver o que é. Os influenciadores criaram, sobre os influenciadores, você está falando aqui. Então, eles usavam, atividades que eles usavam, tá? O que tá de problema aqui, Cauane? A parte argumentativa, você está relatando o que o Gustavo fez, não a parte que tá lá no seu mapa mental que deveria estar. Então, que forma que a gente vai recapitular? Ficaria assim, ó. Nesta primeira etapa, nessa primeira parte do teu texto aqui, eu vou encontrar, acho que eu vou colocar aqui de novo, o tópico frasal, que ficaria assim. Dessa forma é evidente que a influência social contribui para que haja o tabagismo no Brasil. Ponto. Me joga um repertório que retrate sobre quanto a influência é ocasionada, como que acontece a influência social para que haja aumento do tabagismo, ponto. Coloca mecanismo coesivo, vírgula, e me mostra como acontece a influência social para que haja o tabagismo. Então, a ideia do Gustavo não vai entrar. Não acho que é válido, sabe? Porque você está dando como se fosse uma intervenção. Nossos influenciadores digitais estão fazendo uma coisa legal que pode ser colocada aí contra o tabagismo. Isso não é uma proposta de intervenção, você tem que mostrar o problema para mim. Como que a influência social de fato vai reformular isso daqui? Então eu vou disponibilizar a aula de mapa mental para você ter uma base exatamente de como que a gente organiza. Mas nada mais é do que o tópico frasal, mecanismo coesivo mais repertório que me represente em outros acontecimentos, como a influência acontece. Ponto. Mais mecanismo coesivo, vírgula, mais o exemplo me mostrando como a influência hoje ocasiona o uso de tabagismo entre os jovens. Como a influência social que leva o jovem por meio da influência a utilizar o tabaco. Então aqui você vai mostrar como. É esse como aqui que você vai ganhar de fato uma nota. E aí você coloca um ponto, né, de fato ali, e vem uma justificativa. Que pode ser, por exemplo, explicando esse tópico frasal que você deu, ou pode ser, por exemplo, falando que é evidente que é esse fator de influência que leva ao aumento do número de tabacos entre os jovens. Então é sobre isso que você tem que falar. No outro parágrafo eu vou querer o outro argumento, seguindo essa mesma estrutura, tá? Então aqui você tem que reformular completo. Então assiste a aula de mapa mental e reformula. O que você levantou lá no seu mapa mental, que é argumento, repertório, exemplo e justificativa por meio das perguntas que se faz para levantarem um e outro, é o que você encaixa dentro da tua redação. Aqui, para você iniciar o outro parágrafo, eu preciso que você aborde o segundo argumento, mas eu não sei qual é o argumento, porque aqui você não titulou para mim aqui em cima. Então, vamos lá, aqui deveria ter um além disso ou um ademais para colocar o segundo argumento. De acordo com pesquisa, o cigarro mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Doenças como câncer respiratória, crônicas e infecciosas, como exemplo a tuberculose. Não há dúvidas de que a modinha entre os adolescentes seja o maior fator influenciador e causador de doenças relacionadas ao tabagismo. Ó, vamos lá. Qual é o seu argumento central? Sobre o que você quer falar? Você está falando de influência ali de novo. Eu preciso que você fale aqui para mim sobre a ideia, por exemplo, da facilidade de acesso. Então, além disso, é evidente que o fácil acesso à venda ilegal desses produtos é algo que colabora para o aumento do consumo de cigarro entre os jovens. Ponto. Isso é evidenciado quando? Qual o repertório que me mostra ali que está acontecendo? Você pode, inclusive, falar que há leis existentes, mas que não, a fiscalização
ela é falha sobre o consumo de cigarro. Então você já deu um repertório, ponto. E vai me mostrar depois que nessa parte do como acontece o exemplo, como que a falta de fiscalização, como que essa ideia favorece com que os jovens utilizem. Então você vai explicar que os comércios hoje vendem de forma ilegal, que não tem uma busca por CPF. Sabe quando eu vou comprar um remédio eu vou comprar um remédio na farmácia e ele é tajado, então eu preciso entregar a receita, eu preciso colocar meu CPF. Perdão, a prof já tá não sei quais aulas hoje, a prof tá tossindo. Então vamos lá. Então a gente tem a ideia de trazer o CPF para que eu possa comprar aquele produto, porque ele é fiscalizado, ou deveria ser. Por que não a ideia do cigarro? Por que não a ideia da bebida alcoólica? Entende? Então esse tema do cigarro a gente pode colocar inclusive na ideia do aumento do alcoolismo, se cair algum tema relacionado assim, de indução, entende? Então essa falta de fiscalização é nesse como que você me mostra, como de fato acontece. Então é isso que você precisa fazer a intervenção. E depois me dar a justificativa mostrando a consequência disso, me mostrando por que ela acontece. Então, a aula de mapa mental vai te ajudar exatamente a estruturar essas perguntinhas que estão falhando e desenvolver estrutura argumentativa aqui, porque você só está abordando sobre o assunto, tá? Portanto, medidas são necessárias, a proposta fica vaga, porque você não mencionou para mim as causas do problema. Então, portanto, medidas são necessárias para, de novo cenário, para que o cenário de jogos dependentes de nicotina no Brasil seja alterado. Separou o sujeito de verbo. Olha aqui. O que é para ser alterado? Medidas são necessárias para que este cenário seja alterado. Então, aqui eu tenho o meu sujeito, aqui eu tenho o meu verbo e aqui eu tenho um complemento. A gente não separa com o uso da vírgula. Mediante a isso, a Secretaria da Saúde, ela não é um agente que vai conseguir fazer sozinho. Tem que ter Ministério da Saúde. Então, eu sugiro que você pesquise todos os ministérios e coloque no caderninho de repertório. Deve conscientizar. Conscientizar não é uma ação concreta, tá? Ou seja, se eu falo assim, Cauane, vai se conscientizar sobre alguma coisa. Eu não gerei uma conscientização. Eu tenho que fazer um projeto sobre você para que eu gere a sua conscientização, senão não faz lógica. Então, não pode utilizar conscientização e não pode utilizar, por exemplo, o governo, porque sozinho ele não faz nada, entende? Tem que ser sempre alguém junto a ele, porque ele só serve para assinar. As tomadas de decisões vêm antes, né? E aí o cheque final é dele, a assinatura final é dele. Mas as propostas vêm antes, tá? Então vamos lá. Mediante a isso, a Secretaria da Saúde deve conscientizar os jovens por meio de campanhas é ruim, e trends nas redes sociais com o auxílio de influenciadores para que tenham maior alcance para todos. Evita pronomes indefinidos também. Ninguém, todos, algum, tá? Sobre o assunto. Para a finalidade que as crianças e adolescentes, o tema é sobre jovens, não pode falar deles, das crianças, sobre o efeito do tabaco, evitando assim o consumo. Assim a sociedade começará a caminhar para a utopia de Thomas Ubbs. Thomas Ubbs. A proposta ela é falha. Vamos lá. A gente tem que pensar assim. Eu preciso que você reformule isso daqui. Preciso que também você analise a parte gramatical, estuda a regra de acentuação. Essa aqui é a tua primeira redação que eu corrijo, tá? Então a gente vai ter que melhorar algumas coisas, tipo acentuação, regra de acentuação. Interessante que você pesquise um pouquinho sobre o assunto. Também interessante como que você reveja a parte estrutural do curso, sabe? A estrutura da argumento, repertório, exemplo, justificativa e aula de mapa mental. Para a gente conseguir reformular isso daqui e transformar a tua redação dentro de um padrão. Depois disso, depois de construir a parte argumentativa, eu entro com a ideia da proposta de intervenção, para que você possa analisar como que a gente vai intervir. Então, levante os argumentos para mim primeiro, para eu ver o que você quer fazer, para que a gente possa fazer a intervenção. Mas eu preciso mostrar um agente de poder, então você vai bater no Google. Quem é responsável por solucionar a falta de emprego no Brasil, por exemplo? Quem consegue solucionar isso? Então, bate Google e pesquise, ministérios que vão fazer alguma coisa. Também você pode fazer o que pode ser feito. Então, sempre associar o tema à sua volta é interessante. O que a cidade costuma fazer para intervir nisso? Quais são os projetos existentes
na cidade, nos centros de postos de saúde, o que o Estado faz, o que o governo faz para intervir sobre isso, entende? Então vai fazendo questionamentos e vai anotando, mas a gente só vai conseguir fazer a solução do seu problema se você me mostrar qual é a causa que está acontecendo, para eu entender a ação que vai ser realizada sobre essa causa e a gente vai fazer a intervenção juntos para a gente ver como que acontece. Qualquer dúvida, você manda mensagem para a Prof. Um beijo, Cauane, até mais!